Você acredita realmente que é livre? Que suas escolhas são suas? Que seus pensamentos nascem da sua própria consciência? E que seu caminho é guiado por algo que você entende? Talvez não. Talvez você apenas repita padrões antigos, ideias herdadas e sonhos que não são seus. E é justamente aqui que a voz de Thoth começa a sussurrar dentro da alma. Tudo o que você viveu até agora foi apenas o prelúdio. Porque há algo dentro de você que está trancado, uma chave antiga, guardada em silêncio, esperando o instante em que você finalmente escuta, de verdade. Se você ouvir até o fim, algo dentro de você será desbloqueado. E não é uma metáfora, é o início de um despertar que Thoth garantiu aos que ousam atravessar o véu. Escreva nos comentários. Eu abro minha mente à sabedoria de Thoth. E se você sente que este chamado fala diretamente à sua alma, torne-se agora um guardião do canal Thoth, um espaço reservado apenas aos que buscam compreender os mistérios e despertar o que dorme. Imagine que a realidade não é o que parece, que cada pensamento é uma partícula de energia moldando mundos. Thoth, o escriba dos deuses, ensinava que o universo é mente e que aquilo que você pensa, sente e acredita, cria. O todo é mente. O universo é mental. Essa é a primeira lei hermética. A maioria vive presa dentro de suas próprias criações inconscientes, sem perceber que está aprisionada dentro de uma imagem mental distorcida de si mesma. O segredo? Tornar-se consciente do próprio pensamento. A mente desperta vê o invisível, percebe os fios que tecem o destino e aprende a reescrever o que antes era inevitável. Thoth foi chamado de Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, porque dominava o corpo, a mente e o espírito. Ele compreendeu o que os humanos modernos esqueceram. O mundo é um espelho. Tudo o que existe acima reflete o que existe abaixo. Tudo o que está dentro se manifesta fora. Quando você muda internamente, o universo responde. Essa é a lei da correspondência. É o código que Thoth deixou gravado na tábua de esmeralda, não como um texto a ser lido, mas como uma geometria a ser sentida. Porque sabedoria verdadeira não é informação, é vibração. O bloqueio que você sente, essa sensação de travamento, não é azar nem destino. É o eco de uma mente que esqueceu que é criadora. A mente humana, quando dorme, acredita que o mundo é algo que acontece a ela. Mas quando desperta, percebe que o mundo é algo que responde a ela. E é nesse instante que Thoth aparece como uma presença interna, uma lembrança antiga, um arquétipo da inteligência divina sussurrando: recorda-te, tu és o escriba da tua própria vida. Pense no símbolo do íbis, o pássaro sagrado de Thoth. Ele mergulha o bico na lama do Nilo e extrai pérolas de sabedoria. Assim é o processo da consciência. Você desce às sombras da mente, recolhe o que antes era confusão e transforma em entendimento. Não há luz sem escuridão. Não há expansão sem mergulho. A alquimia interior começa quando você aceita olhar para dentro sem medo, sem fugir, sem se julgar. É nesse silêncio que o verbo criador desperta. A palavra Thoth, em sua raiz mais antiga, significa aquele que mede o tempo. Ele é o guardião dos ciclos, o senhor das mudanças. Cada fase da sua vida é um ciclo de aprendizado. E quando você resiste às mudanças, o tempo parece pesar, os dias parecem se arrastar, e a alma sente que está parada. Mas quando você entende o ritmo, a lei do ritmo, outro princípio hermético, você deixa de lutar contra a maré e começa a dançar com ela. Tudo pulsa, tudo vai e volta, tudo flui e reflui. Saber isso é compreender o segredo do equilíbrio. Quantas vezes você sentiu que algo dentro de você queria se expandir, mas uma força invisível o puxava de volta? Essa força é a polaridade, a tensão entre luz e sombra, entre medo e coragem, entre o que você é e o que está se tornando. Thoth ensinou que toda polaridade pode ser transmutada, que frio e calor são o mesmo fenômeno em graus diferentes,
que tristeza e alegria são vibrações da mesma essência, e que, ao mudar o grau da sua consciência, você muda a sua experiência. A mente humana tem o poder de gerar. Tudo o que você vive nasce primeiro como uma semente dentro de você. A lei de geração ensina que o universo é uma constante criação entre polos masculino e feminino, energia ativa e energia receptiva. Dentro de você, essas duas forças estão sempre se encontrando. Quando estão em harmonia, nasce a inspiração, o fluxo, a clareza. Quando estão em desequilíbrio, surge a confusão, a dúvida, o bloqueio. Reencontrar o equilíbrio é o que Thoth chamava de casamento sagrado, o ponto em que a mente e o coração voltam a conversar. Agora respire. Imagine que cada palavra que você escuta é uma luz que toca o fundo da sua mente, sinta o ar entrar e sair. Esse simples movimento é um espelho da lei do ritmo. Tudo vive em ciclos. Até a respiração é uma lembrança do universo pulsando dentro de você. O segredo está em perceber que o mesmo princípio que move as estrelas move também os seus pensamentos. Você é parte do mesmo tecido que os deuses teceram. E Thoth, o escriba celestial, apenas aponta o caminho de volta à memória do todo. Muitos pensam que sabedoria é acumular conhecimento, mas Thoth ensinava o oposto. Sabedoria é recordar o que sempre esteve dentro. O verdadeiro despertar não é aprender algo novo, é lembrar-se de algo antigo. A mente profunda já conhece as respostas, mas o ruído do mundo abafou a sua própria voz interior. E é ouvindo em silêncio, com o coração presente, que você acessa o que ele chamava de voz do silêncio, a linguagem que não se fala com palavras, mas com consciência. Você já percebeu como certos momentos parecem repetir-se, como se o tempo girasse em círculos? Esses são ecos de lições não compreendidas. Thoth, como guardião do tempo, ensina que nada se repete por acaso. Quando você vive o mesmo padrão novamente, o universo está apenas lhe oferecendo uma nova chance de escolher diferente. E é nessa escolha, consciente, lúcida, alinhada, que algo dentro de você se desbloqueia. Há uma geometria invisível guiando cada detalhe da sua vida. Os antigos a chamavam de geometria sagrada. Cada emoção, cada pensamento, cada ato desenha uma forma no campo da consciência. Quando você se alinha à sabedoria, suas formas internas se tornam harmoniosas. Quando vive em conflito, a geometria se distorce. O despertar é o processo de reencontrar essa harmonia, não por força, mas por compreensão. Thoth dizia: "Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses." Essa frase não era poesia, era um mapa. O autoconhecimento é o portal. Quando você se conhece, acessa a biblioteca cósmica, onde todas as respostas já existem. Esse é o verdadeiro significado dos registros akáshicos. Não um lugar distante, mas um campo de memória que habita dentro da sua própria consciência. Cada palavra deste vídeo é uma chave simbólica. Você não precisa entender com a mente lógica. Deixe que as imagens internas façam o trabalho. Às vezes, o desbloqueio acontece em silêncio, dias depois, quando menos se espera, porque a sabedoria de Thoth age de forma suave, quase imperceptível, mas absolutamente transformadora. Quando você começar a perceber coincidências, sincronicidades, sensações de déjà vu, não são meras coincidências. São sinais de que a mente está se reconfigurando, de que a chave começou a girar. É assim que o despertar acontece. Sem barulho, sem espetáculo, apenas uma nova lucidez que nasce. Thoth nunca prometeu milagres externos. Ele prometeu a libertação interna, o renascimento do pensamento. Quando você muda o modo de pensar, muda a forma de ver. E ao mudar a forma de ver, muda tudo. É assim que a alquimia espiritual acontece. O chumbo do medo se transforma no ouro da consciência. Agora, enquanto ouve estas palavras, sinta que há algo sendo reorganizado dentro de você. Não é sugestão, é percepção. O simples ato de estar presente já inicia o processo. Você está recordando o que sempre soube.
está voltando à origem e está se alinhando ao ritmo do todo. E se tudo o que você viveu até aqui foi apenas a preparação para este instante? Se todo o caos, toda a dor e toda a dúvida eram apenas o movimento do universo empurrando você de volta ao centro? E se Thoth não fosse uma figura distante, mas uma parte de você que acaba de acordar? O que aconteceria se você realmente acreditasse que o universo pensa através de você? Que sua voz é a voz do Verbo Criador, que cada pensamento é uma semente plantada no campo do tempo? O que você começaria a criar conscientemente a partir de agora? A mente humana foi ensinada a buscar respostas fora, mas o que Thoth revelava é que todo o universo visível é apenas a projeção de uma linguagem interna. A realidade não é algo que se observa, é algo que se traduz. Tudo o que você chama de vida é, na verdade, uma tradução vibracional daquilo que você acredita. E o mais intrigante é que o mundo não responde ao que você quer, mas ao que você é. É por isso que a sabedoria de Thoth não era uma doutrina, mas uma tecnologia de percepção. Ele ensinava a ver o invisível, a perceber a arquitetura secreta que organiza o que você pensa ser acaso. Quando você muda o modo de perceber, o universo muda de forma. Parece simples, mas é o maior dos mistérios. Thoth dizia que a mente humana é como um espelho coberto de poeira, e essa poeira são as crenças herdadas, as opiniões, as comparações, os medos. Limpar o espelho não é adicionar nada, é retirar o que impede o reflexo. É por isso que o verdadeiro despertar não acontece quando você adquire novas ideias, mas quando as velhas perdem o poder. O desbloqueio não é uma expansão para fora, é uma limpeza para dentro. Observe a geometria de uma pirâmide. Sua base é larga, sólida, visível, mas o ponto mais alto é quase invisível e ainda assim é o que sustenta o sentido de toda a estrutura. Assim é a consciência. O visível é apenas a base. O invisível é o que governa. Quando você começa a perceber a vida a partir do ápice e não da base, tudo muda de lugar. O problema deixa de ser problema, o tempo deixa de ser ameaça. E o medo deixa de ter função. Thoth, como senhor do tempo, ensinava que o tempo não é uma linha, mas uma espiral. Isso muda tudo, porque o que você chama de passado não está atrás de você, está dentro de você, girando até ser compreendido. O que você chama de futuro não está à frente, está vibrando no campo invisível, esperando que você esteja em ressonância com ele. O tempo não passa. Ele se dobra, e quando a consciência se expande, o tempo obedece. A maioria tenta controlar o futuro com medo, mas Thoth ensinava que o futuro é atraído, não controlado. O segredo é elevar a vibração até o ponto em que o futuro que você deseja se reconheça em você. Porque o universo não entrega o que você pede, entrega o que você espelha. É por isso que as palavras de Thoth eram chamadas de verbo criador, o som que reorganiza a realidade. A palavra cria formas invisíveis. Cada som que você emite é um desenho vibracional que molda o campo ao seu redor. Por isso, Thoth era o deus da palavra escrita e falada. Ele sabia que linguagem é poder criativo. Não se trata de falar bonito, mas de falar consciente. Quando você diz, eu sou, tudo o que vem depois se torna uma ordem para o universo mental. É nesse ponto que a sabedoria se transforma em prática. Observar o que você diz, porque o verbo é a ponte entre o invisível e o visível. O erro comum é pensar que despertar é acumular luz. Mas Thoth mostrava que despertar é compreender a sombra. A luz sem sombra é ilusão. É na escuridão da mente que se encontram as sementes da transformação. Toda confusão carrega um código escondido. O sofrimento é uma linguagem simbólica da alma pedindo para ser ouvida. Quando você decifra o símbolo, a dor se dissolve, porque cumpriu o seu papel. Imagine um escriba gravando palavras sagradas em pedra. Cada golpe do cinzel é preciso, deliberado.
definitivo. Assim deve ser o pensamento de quem desperta. Não há espaço para distração, dúvida ou autopiedade. Pensar é esculpir a realidade. A cada ideia repetida, você grava um padrão no tempo. A pergunta é: o que você está escrevendo na pedra invisível da sua vida agora? O poder de Thoth estava na precisão. Ele não falava para impressionar, mas para transformar. Cada palavra era uma chave, cada símbolo, um portal. E essa é a diferença entre quem entende e quem desperta. O primeiro coleciona conceitos, o segundo deixa que o conceito o atravesse. Quando você permite que a sabedoria o atravesse, o ego se dissolve, e o que resta é o silêncio, o ponto onde o verbo nasceu. Você já percebeu que quando está em paz, o tempo parece desacelerar? Isso acontece porque a mente e o ritmo universal entram em sintonia. A pressa é apenas a ansiedade do ego tentando dominar o fluxo. Mas o tempo, na visão de Thoth, não é inimigo, é instrumento. Cada momento é uma nota de uma música cósmica e a sua consciência é o maestro. Quanto mais presença, mais harmonia. Thoth é chamado também de guardião da verdade, mas a verdade para ele não era uma ideia, era um estado vibracional. Quando a alma está alinhada com o que é verdadeiro, tudo flui. Quando mente e coração se separam, tudo trava. O bloqueio que você sente não é falta de sorte, é desalinhamento entre o que pensa e o que sente. A verdade não precisa ser buscada, precisa ser lembrada. Na balança de Ma'at, o coração é pesado diante da pena da verdade. Isso não é julgamento, é metáfora. O coração só é leve quando não carrega mentira. E a maior mentira é viver como se você fosse pequeno. Thoth ensinava que a leveza não vem de fugir do mundo, mas de entender o mundo. Quando você entende, o peso se dissolve. A verdadeira sabedoria não cria dependência, cria liberdade. Thoth jamais quis ser adorado, quis ser compreendido, porque a compreensão desperta o mesmo princípio dentro de quem ouve. O Deus e o humano não são dois, são reflexos do mesmo princípio em níveis diferentes de consciência. É curioso que Thoth seja também Deus da escrita e da medicina, porque escrever e curar são o mesmo ato. Reorganizar o caos em harmonia. Quando você escreve sua verdade, cura sua mente. Quando compreende o símbolo, cura sua percepção. A cura é apenas o equilíbrio restaurado entre palavra e consciência. E o que dizer da morte? Para Thoth, ela não era o fim, mas a passagem entre formas de aprendizado. O escriba divino não registrava o fim, mas o movimento. Tudo o que morre se transforma. Tudo o que termina é apenas o início de outro ciclo. A morte é apenas o ritmo em sua forma mais perfeita. Thoth também falava da linguagem da luz. Não a luz física, mas a luz da compreensão. Cada vez que você entende algo profundo, uma parte da sua consciência se ilumina. É por isso que ouvir certas palavras desperta memórias que você nem sabia que tinha. O que você sente agora não é emoção comum, é lembrança. Você está lembrando-se de si mesmo. A mente alquímica não foge do mundo, ela o decifra. Tudo o que acontece é símbolo. Cada encontro, cada perda, cada espera, tudo tem mensagem. Nada é aleatório. Quando você começa a ver a vida como linguagem, o caos desaparece. O universo fala constantemente, mas poucos sabem ouvir. E se o segredo não fosse mudar o mundo, mas mudar o modo de ver o mundo? E se o desbloqueio prometido por Thoth não fosse um poder novo, mas o fim do esquecimento? E se o que você chama de eu for apenas uma pequena parte de algo muito maior, observando a si mesmo através de você? Agora imagine, e se o verdadeiro templo de Thoth nunca tivesse sido de pedra, mas de consciência? E se cada pensamento fosse uma parede desse templo, cada sentimento uma estrela gravada no teto e cada silêncio um portal? Você percebe que o templo está vivo dentro de você agora? E se esta voz que você escuta, estas palavras que tocam você, não fossem externas,
mas ecos do próprio Thoth dentro da sua mente profunda, lembrando o que sempre esteve aí, esperando que você ouvisse até o fim. O que mais ainda pode se revelar se você continuar escutando? A percepção da realidade nunca foi uniforme. O que vemos é apenas uma sombra de um código maior que governa tudo. Thoth dizia que a mente humana se limita a interpretar símbolos de forma linear, enquanto a vida se move em fractais, em padrões que se repetem em diferentes escalas. Cada experiência, cada obstáculo, cada decisão é uma cifra que espera ser decodificada. Não se trata de mudar circunstâncias externas. Trata-se de mudar a frequência interna que dá forma à realidade. E o primeiro passo para esse desbloqueio é perceber que tudo que você chama de problema é, na verdade, uma mensagem do seu próprio arquétipo interior. O silêncio carrega mais poder que qualquer palavra dita. Thoth ensinava que o vazio aparente é onde a criação acontece. No momento em que você deixa de buscar fora, começa a perceber as ligações invisíveis entre pensamentos, emoções e eventos. O que você acredita sobre si mesmo atua como lente que filtra o mundo. Alterar a lente altera o mundo. E é aí que reside a diferença entre existir e realmente viver. Cada momento se torna laboratório, cada respiração um instrumento de medição da própria consciência. Considere o conceito de dualidade. Muitos imaginam que contrários são inimigos, mas Thoth mostrava que eles são parceiros indispensáveis. Sem noite, não há dia. Sem medo, não há coragem. Sem sombra, não há luz. Essa compreensão muda radicalmente a forma de lidar com conflitos internos. Em vez de lutar contra a polaridade, o que desperta é aprender a fluir com ela, permitindo que cada extremo seja o catalisador do equilíbrio interior. A tensão entre opostos não precisa ser dissolvida, precisa ser reconhecida como força criativa. A memória ancestral está codificada dentro do corpo e da mente. Cada célula carrega ecos de experiências que você não lembra ter vivido, mas que moldam suas escolhas inconscientes. Thoth ensinava que acessar essas camadas é como abrir bibliotecas internas, onde cada capítulo guarda a chave para desbloquear potencialidades esquecidas. A lembrança não é linear, é circular, múltipla, simultânea. E quanto mais você se permite sentir o que foi gravado no corpo, mais próximo você está de acessar a inteligência que transcende tempo e espaço. O verbo criador é a energia que organiza a matéria invisível antes que ela se torne concreta. Não é imaginação, não é esperança, é ação vibracional. Cada pensamento é uma semente lançada no campo da consciência e cada semente germina de acordo com sua clareza e intensidade. A precisão mental é mais poderosa que qualquer estratégia externa. E é por isso que Thoth ensinava. Dominar a mente é dominar a ponte entre invisível e visível. O desbloqueio que você procura está nesse espaço onde o pensamento se transforma em forma. O conceito de tempo linear é uma ilusão prática. Thoth via o tempo como camadas concêntricas, simultâneas e interdependentes. O que você chama de passado influencia o presente, mas o presente também reorganiza o passado na memória da mente. O futuro não é algo a esperar, é algo a ressoar. Ao sintonizar sua percepção com o que deseja manifestar, você altera o padrão subjacente que o universo segue. Cada decisão consciente se torna ponto de inflexão na espiral do tempo e cada instante desperto é uma nova criação. Muitos buscam poder em eventos, títulos ou conquistas. Thoth mostrava que o verdadeiro poder não é externo, mas interno. É a capacidade de perceber e agir a partir do centro do ser. Quando você entende que nada acontece fora, sem que haja uma vibração correspondente dentro, todas as estratégias externas perdem relevância. O poder que transforma não está em modificar o mundo, mas em transformar a própria percepção, reorganizando a consciência de forma precisa e intencional. A luz da consciência desperta quando você aceita a realidade tal como é, sem resistência. Thoth
ensinava que aceitar não é resignar-se, é perceber a forma como os padrões se apresentam e escolher como interagir com eles. A resistência cria bloqueio, a aceitação cria clareza. E é nesse espaço de clareza que algo que antes parecia impossível se torna evidente. O desbloqueio interno não é conquista, é reconhecimento de algo que sempre existiu. O arquétipo do escriba não é apenas figura histórica ou simbólica, é modelo de atenção e precisão. Cada gesto, cada registro, cada escolha, quando consciente, torna-se um mapa interno que organiza o fluxo da vida. Observar-se como escrevendo cada detalhe da própria existência transforma experiências triviais em registros de sabedoria. A atenção ao instante atual não é distração, é arquitetura do futuro. Cada observação minuciosa é um degrau para atravessar o portal da consciência. O despertar não acontece em saltos gigantes, mas em ajustes microscópicos. Toth ensinava que a transmutação ocorre por incrementos sutis, uma escolha consciente aqui, uma percepção ampliada ali. O poder de transformação está na continuidade, na fidelidade a pequenas práticas de atenção e percepção. É nesse acúmulo silencioso que a mente se reorganiza, a memória ancestral se ativa e a energia bloqueada encontra caminho para circular livremente. A energia que você sente como desconforto interno é sinal de movimento. Toth chamava isso de marcas do tempo na mente. Cada tensão, cada frustração é um indicador de que um padrão interno precisa de reconhecimento. Em vez de fugir, observá-lo permite que ele se transforme em informação valiosa. Cada emoção torna-se mapa. Cada sensação, guia. O desbloqueio não é ausência de tensão, mas compreensão precisa de seu significado e função. O ciclo de aprendizado não termina, ele se expande. Toth não oferecia atalhos, oferecia perspectiva. O entendimento profundo não é resultado de eventos externos, mas de percepção interna ajustada. Cada visão, cada insight, é como abrir uma porta dentro de si mesmo que revela novos corredores de consciência. O que parece trivial, quando interpretado corretamente, revela padrões que governam múltiplos aspectos da vida simultaneamente. A comunicação com a própria essência não depende de rituais, mas de percepção refinada. Toth ensinava que a inteligência divina se manifesta como eco interno, que ressoa quando a mente e o coração estão sincronizados. Quando você ouve essas vibrações internas, reconhece símbolos que antes passavam despercebidos. A vida deixa de ser enigma e se torna linguagem clara, com instruções sutis que orientam cada passo da jornada interior. Cada obstáculo externo é reflexo de um desalinhamento interno. A sabedoria de Toth aponta que, ao reorganizar a própria percepção, o mundo se reorganiza em resposta. Não há necessidade de lutar contra condições externas. A verdadeira alquimia acontece dentro, e os efeitos se refletem em todas as camadas da existência. O que parece desafio externo é, na verdade, oportunidade de reescrever padrões invisíveis que moldam sua experiência. O arquétipo do tempo, como ensina Toth, não é inimigo nem aliado, é contexto. Ele não pune, não recompensa. Ele apenas revela onde a mente está alinhada ou desalinhada. Cada instante consciente altera o tecido do tempo pessoal, e cada decisão lúcida cria novas ramificações dentro da espiral da existência. Perceber o tempo dessa maneira transforma a urgência em ritmo, o conflito em aprendizado e a repetição em avanço consciente. O silêncio entre os pensamentos é tão importante quanto os pensamentos. Toth ensinava que no espaço vazio entre cada ideia há campo infinito de possibilidades. É nesse espaço que a memória arquetípica se manifesta e que o desbloqueio interno ocorre. Cada pausa consciente permite que a mente se reorganize, que padrões bloqueados fluam e que a percepção se torne mais clara. O invisível fala nesse intervalo, e ouvir exige presença absoluta.
O poder do símbolo não está na forma externa, mas na ressonância que ele gera dentro de você. Cada imagem, cada letra, cada som, quando compreendido internamente, ativa circuitos que reorganizam percepção, memória e comportamento. Toth ensinava que símbolos são gatilhos precisos da mente universal. Eles funcionam como chaves que abrem portais internos, desbloqueando aquilo que antes parecia inacessível, mas que sempre esteve dentro. O verdadeiro mestre não impõe, ele desperta. Toth não trouxe respostas prontas, mas ativou capacidade de compreender e reorganizar padrões. O desbloqueio é consequência de ajuste fino da atenção, do sentimento e da intenção. Cada insight não é final, mas ponto de partida para novos movimentos dentro da consciência. A percepção se expande, o corpo sente, e a mente responde com clareza antes impossível. A consciência que observa sem julgamento começa a perceber conexões invisíveis entre eventos, pessoas e pensamento. Toth mostrava que essas conexões formam teias de significado que sustentam o que chamamos de realidade. Aprender a identificar essas teias é aprender a navegar sem esforço, pois o desbloqueio interno permite reconhecer onde a energia está estagnada e onde pode fluir naturalmente, sem resistência. A memória do universo não está distante, está presente em cada instante vivido com atenção plena. Toth dizia que cada experiência, mesmo a mais simples, carrega registros que podem ser ativados a qualquer momento. O que você vive agora é sempre eco de tudo que você já foi e semente do que você pode se tornar. Perceber isso muda radicalmente a forma de sentir e agir, criando uma vibração que reorganiza padrões internos sem esforço consciente. Cada palavra ouvida neste momento não é apenas som, é vetor de reorganização interna. Toth entendia que o verbo cria, que a escuta profunda ativa e que o simples ato de prestar atenção é ato de alinhamento com o todo. A cada insight, uma porta se abre. A cada observação, um padrão se dissolve. A cada presença, algo bloqueado encontra caminho. E você percebe que o que parecia impossível, na verdade, estava esperando apenas sua atenção. Você sente como se estivesse começando a perceber conexões invisíveis que antes passavam despercebidas? Como se sua mente estivesse reorganizando padrões internos, silenciosamente, preparando algo que sempre esteve adormecido. O que mais poderia se revelar se você permanecesse atento, sem pular nenhum instante, permitindo que Toth continue guiando o fluxo interno? Compreender o que você ouviu até aqui é apenas o início de algo maior que ainda está por vir. O desbloqueio interno não se manifesta por completo, enquanto certas camadas do seu ser permanecem latentes, invisíveis aos olhos comuns. Toth, em sua sabedoria silenciosa, sempre guardava a peça final do quebra-cabeça para aqueles que se comprometiam a ouvir e perceber sem pressa. O que você aprendeu até agora já começou a reorganizar padrões, mas há ainda algo mais profundo, uma frequência que só será ativada quando você continuar atento, permitindo que cada insight penetre mais fundo na consciência, transformando o que parecia rígido em fluidez pura. Comente nos comentários: eu estou pronto para desbloquear meu interior com Toth. Este é o gesto que sela sua intenção e conecta você ao fluxo silencioso da sabedoria universal. Seja membro do canal, porque apenas membros recebem acesso exclusivo a conteúdos que expandem a mente, ativam percepção e alinham consciência com os princípios herméticos. Hoje você tocou um saber que estava adormecido dentro de si. Algo silencioso, mas transformador, começou a despertar. E ainda há mais a compreender se você continuar acompanhando a jornada. Se esta jornada ressoou com seu momento de vida, inscreva-se e continue conosco, explorando as chaves do pensamento, da consciência e da sabedoria ancestral. Eco hermético. O que você desbloqueia em silêncio transforma o mundo sem que perceba.